Eu lembrei daquela música, a gente tinha uma música antigamente que era: eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente não vai falar de tarô. Eu vou tirar aqui a minha quarta-feira de conversa com vocês, a gente comentar aqui, ter um bate-papo legal sobre dois temas que eu sei que vocês vão gostar. O primeiro é sucesso. Eu acho que todo mundo gosta dessa palavra. E o segundo é astrologia. Ok, nem todo mundo gosta de astrologia, mas a grande maioria das pessoas sabem pelo menos o seu signo. Isso já mostra o poder que a astrologia tem, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre os marcadores de sucesso no mapa astral. Mas o que seria o mapa astral ou o mapa natal? O mapa astral, ele basicamente é isso aqui, ó. É o seu mapa, né? Quando você nasce, você tem ali posições nas quais os planetas estão, em signos, relacionamento entre os planetas, ou seja, movimentos que fazem com que os planetas estejam se alinhando de maneiras diferentes, certo? Então, tudo isso, as 12 casas, tudo isso é o seu mapa. Isso fala um pouquinho sobre a sua personalidade e na astrologia clássica falava sim de certas previsões que a gente pode fazer, muito mais baseada, acredito, na tua personalidade do que de fato prever o futuro. Se eu sei que você é uma pessoa que gosta de esporte, né? Que gosta de uma coisa mais intensa, que tem muita energia física, isso mostra no teu mapa, eu posso chutar aqui que você vai trabalhar com alguma coisa dentro dessa área. É previsão? Ou na verdade é mais um mapa, as influências dos planetas na tua própria personalidade? Mas em geral, isso é um mapa. Eu vou falar aqui bem resumidamente, não é um vídeo para vocês entenderem o que é um mapa astral, é um vídeo para a gente falar sobre o sucesso, né? Muito se fala do mapa sortudo. Quem é aquela pessoa sortuda? O mapa astral, o que mostra lá no mapa astral da pessoa que tem uma certa sorte para chamar atenção, para ser famosa? A gente tem aí 3 coisinhas que eu gosto de dizer que fazem parte do sucesso. Primeiro, é um talento. A gente sabe, né, que no mundo atual, ter sucesso necessariamente não é ter talento. Tem muita gente sem talento que faz muito sucesso, mas vamos colocar aí que a maioria das pessoas que fazem muito sucesso tem sim um talento. Então, um talento, a sorte vai ser importante e a popularidade. Popularidade sendo o carisma, né? A capacidade de você conquistar os outros, enfim, isso também é importante no sucesso. Como que a gente olha ali no mapa para ver o que pode mostrar o sucesso? Primeiro de tudo, eu já digo para vocês que todo mundo pode fazer sucesso dentro da astrologia de maneiras diferentes, né? Não tem uma coisa só, e se você for olhar aí o mapa dos grandes políticos, grandes médicos, grandes cientistas, grandes atores, músicos, você vai ver que depende, né? Depende do que está influenciando ali. Mas existe uma coisinha que a maioria deles tem em comum: a casa 10. A casa 10 no mapa, a gente precisa entender que você tem aí 12 casas representadas pelos 12 signos, com aquela energia dos 12 signos. E a casa 10, ela é exatamente a casa que fica no topo do mapa, né? Ela é o meio do céu. O meio do céu é o ponto que começa a nossa casa 10. E essa casa 10 fala da nossa carreira, fala do nosso propósito de vida, tem muito a ver com aquilo que a gente vai ser conhecido. Eu vou ser conhecido pelo quê? O que eu fiz em vida? Tem muito a ver com isso, a nossa casa 10. Então, quando a gente está procurando aí marcadores para o sucesso, você tem que olhar a casa 10, porque ela fala de carreira, ela fala principalmente de como as pessoas nos veem de uma maneira profissional. E o meio do céu, o que é o meio do céu? O meio do céu é exatamente o ponto no qual você inicia, como eu já falei, você inicia. A gente tem 4 pontos cardeais na astrologia, que, como todo mundo sabe, você precisa de 4 desses pontos para você construir qualquer coisa, e o teu mapa é construído com esses 4 pontos. Então, são pontos importantes, nevrálgicos aí da nossa personalidade e da nossa vida em geral. Então, a casa 10 ali, ela inicia no meio do céu, que é aquele pontinho ali, chamado de mid-heaven em inglês,
que fala aí da tua carreira, né, do teu propósito de vida. O que a gente vê no mapa de pessoas que têm sucesso, que conseguem ser famosas ou serem reconhecidas? E, gente, sucesso necessariamente não é você ser famoso, né? Você ser reconhecido na tua área, ou você ser muito bem sucedido em uma determinada, um determinado campo, né? Uma área de desenvolvimento no qual você trabalha. Então, vamos lá. Casa 10 cheia. Muitos planetas, ou seja, os planetas estão caindo naquela casa. Você vê ali que há um foco naquela área da vida da pessoa. Então, quando você tem alguns planetas, por exemplo, planetas importantes, né? Não, todos os planetas são importantes, mas planetas mais expressivos como o Sol, Vênus, Marte, Júpiter, que é o maior planeta, né? É o planeta da expansão. Quando esses planetas eles caem ali na casa 10, ou no meio do céu, o que você vai ver é que a pessoa ela tem um foco naquela área na vida dela. Para ela não é suficiente ela ter uma profissão, desenvolver um trabalho. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser conhecida, ela tem um propósito. As pessoas, às vezes, elas não têm nem o intuito de ganhar dinheiro com aquilo, mas elas querem muito ter um propósito, elas querem colocar uma ideia para frente. A nossa casa 10 também tem a ver com isso. Entrando aí influências externas além dessa, mas a casa 10 é muito importante. Então eu coloquei o meu mapa aí para vocês darem uma olhadinha. A gente que é astrólogo sempre usa o nosso mapa como exemplo porque é o primeiro mapa que a gente estuda na nossa vida. Se você está estudando astrologia, o primeiro mapa que você tem que dominar é o seu mapa. Se você não domina o seu, você não domina de mais ninguém, tá? Então vocês podem ver aí o meu mapa e vocês vão acompanhar aí o meu dedinho mostrando para vocês alguns planetas, certo? Eu tenho aí a minha casa 10, que eu estou mostrando para vocês, o meio do céu, que é justamente o que a gente chama de cúspide, né? Que é justamente aquele pontinho no qual se inicia a casa 10. E você pode ver ali que eu tenho o Sol entrando em contato com o meu meio do céu, você tem Vênus dentro da casa 10 e você tem Mercúrio exatamente na linha do meio do céu. Eu quero que vocês vejam do que eu tô falando visualmente, o que é o mapa e o que é a casa 10. Para mostrar para vocês, isso seria uma noção visual do que é a casa 10 e os planetas que estão ali em volta, tá? Se você não tem nenhum planeta na casa 10, não é que você não vai ter carreira, não é que você não vai ser famoso, não é que você não vai ter essa vontade, é que são outras coisas sendo despertadas, tá, gente? Mas aqui, para os propósitos desse vídeo, eu vou focar no que, a meu ver, é o indicativo de alguém que tem um foco em um propósito maior de vida, em ter uma carreira, seja lá em que área for. O mapa vai mostrar pra gente quais são os talentos daquela pessoa, o que é uma coisa diferente do sucesso aqui no momento que a gente está falando, tá? Eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo o site do Personari, muito famoso, muito conhecido no Brasil, para que, se você ainda não fez o seu mapa, você descobrir aí se você tem algum planeta na sua casa 10. Se você tem algum planeta fazendo conjunção com o teu meio do céu, tá? Que vai mostrar aí também como que esse sucesso pode chegar na sua vida. Lembrando que é o que eu disse no início, esse sucesso está aí para todo mundo, tá? Só de formas diferentes. Então, todo mundo tem casa 10. Então, eu selecionei para vocês alguns famosos, para vocês terem aí um exemplo do que eu quero dizer. Primeiro de todos, eu selecionei o Tom Brady, que é um jogador de futebol americano, joga pelo Patriots. Eu acho que todo mundo sabe quem ele é, quem não conhece, não entende muito de esporte, sabe que ele é o marido da Gisele Bündchen, né? E ele tem o Sol na casa 10. Além dele, eu tenho também o Cristiano Ronaldo, ou seja, 2 jogadores de futebol, 2 caras aí que têm energia física muito grande, uma habilidade muito grande, física, né? Uma estamina, uma vitalidade. O que o nosso Sol significa no mapa? Vitalidade. E eles têm esse planeta justamente na casa da carreira. O foco da vida dessas pessoas que têm o Sol na casa 10 é muito no propósito que elas têm. Elas se focam e elas têm um propósito que elas querem colocar em prática, né? Então são pessoas unstoppable. Não tem como você parar pessoas com Sol na casa 10. Elas vão chegar ali onde elas querem. Eu também adicionei, para não falar que eu só falei dos esportistas, Ernest Hemingway, que era um grande esportista, ele era um homem
forte, ele era um homem que também tinha uma vida física muito grande, né? Então, para vocês verem como é que o Sol na casa 10, ele vai dar um ar físico às pessoas que têm ali. A carreira dessas pessoas geralmente envolve uma estamina, mesmo que seja um escritor que nem o Ernest Hemingway. A escrita dele era muito forte, era muito objetiva, né? A narrativa dele era extremamente direta, intensa. Para quem já leu Ernest Hemingway sabe do que eu estou falando. E aí você vê aquele sol ali, sem dizer, gente, que você ter o planeta, que, né, para os propósitos da astrologia é um planeta, né? Mas quando você tem o astro-sol ali na tua casa 10, é muito forte, tá? É a luz brilhando exatamente ali naquela área que tem a ver com o nosso propósito de vida. Em segundo, eu trouxe para vocês o Bill Gates. O Bill Gates tem a Lua na 10. Então, a Lua aí, que é o planeta dos sentimentos. Novamente, gente, a gente sabe que a Lua não é um planeta, tá? Mas na astrologia, os propósitos da astrologia, a Lua ela funciona como certo? Ela influencia traços da nossa personalidade. Então, ela é considerada um planeta para a astrologia. Bill Gates tem Lua na 10. E aí é muito interessante, porque a Lua está muito ligada com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e a casa 10 tem a ver com a carreira. E eu acho que se você já viu entrevistas com o Bill Gates, você vai saber que ele sempre foi um cara que estava muito focado em realizar algo, não só porque ele queria realizar uma coisa, porque ele queria ser um inventor, ele tinha uma ligação afetiva com o trabalho que ele desempenhava. E pessoas com a Lua na 10, elas precisam ter esse envolvimento afetivo, tá? E ele também é um cara que, apesar de ele ir para a área de computadores, ele é um cara que tem um insight da natureza humana, ele conhece a natureza humana muito bem, tá? Então, a Lua também a Lua também tem esse poder de empatia, tá? De criar aí conexões entre as pessoas. Então ele é um cara que ele entende do ser humano, ele sabe o que o ser humano quer. Não é à toa que ele se tornou um inventor. Inventores precisam saber o que está sendo necessário nesse momento que eu posso criar, né? A terceira pessoa que eu trago para vocês é Albert Einstein, Mercúrio na 10. Albert Einstein, né? O cara da física, o cara aí da relatividade, esse daí com Mercúrio, que é justamente o planeta da nossa inteligência, o planeta das invenções, o planeta da lógica e do transmitir informação, né? Do você transmitir conhecimento. Justamente, ele foi um professor, justamente na 10. Então, professores, pessoas que têm aí uma capacidade intelectual privilegiada, tá? Uma capacidade de transmitir informação, comunicar-se muito bem. Mercúrio na casa 10. Vocês estão entendendo que essas pessoas, elas ficaram conhecidas justamente, é quase como se você conseguisse ver esses planetas personificados através da carreira. A gente tem Tom Cruise com Vênus na 10. Vênus sendo o planeta aí da beleza, da feminilidade. Eu não vou dizer que Tom Cruise é feminino, ele não é. Mas existe um charme, existe um carisma todo especial para quem tem aquela Vênus ali na 10, tá? Pessoas com Vênus na casa 10 ou ali perto do meio do céu, geralmente tem um jeitinho a mais para conseguir as coisas que elas querem e aparecem para o público muito bonitas, parecem muito charmosas, né? Eu acho que o Tom Cruise é um excelente exemplo, né, gente? De charme, principalmente de charme. Ele não é muito meu tipo, mas eu diria que ele é um cara muito charmoso, né? A gente passa para Marte na 10. Marte sendo o planeta da guerra, o planeta da força de vontade, da força física, né? Mas aqui a força física é diferente do Sol. É uma força bélica. Ela é da briga, ela é da batalha. Então tem uma competição aí que vai um pouco além de um esporte. Vai mais pro one-on-one. E quem a gente tem? Muhammad Ali, que foi um pugilista, né? Então, esse cara, ele tem Marte em conjunção ao meio do céu dele. Justamente ali aquele planeta da guerra. E quando você vê ele lutando, eu fui lá olhar para gravar esse vídeo, você vê exatamente... É como se você estivesse vendo Marte personificado, brigando, gente. É inacreditável. Astrologia é interessantíssimo. Você pode até não concordar ou não gostar, mas
tem aí alguma coisa, né? Tem alguma coisa a ser muito ainda pesquisada pelo ser humano na astrologia. Aí a gente passa para Júpiter na 10, né? Aí eu seleciono aqui Júpiter na 10. A gente tem Steve Jobs, que foi, não preciso dizer, né? Aquela maçãzinha que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer a maçãzinha. Os computadores, a Apple, tudo mais, é um cara que foi muito resiliente na vida, assim, ele teve ali os tropeços dele. Eu não estou falando da vida pessoal, a gente está falando de carreira, de o que ele deixou aí para a humanidade. Acho que ele deixou muita coisa. Se é bom ou não, gente, se a tecnologia é boa ou não, aí é para cada um decidir. Mas que definitivamente ele deixou um legado incrível, deixou. E esse cara tinha Júpiter na casa 10. E o Júpiter na casa 10, ele é exatamente isso. Como eu disse para vocês, Júpiter é o planeta da expansão. Ele é considerado um planeta extremamente benéfico, talvez o mais benéfico na astrologia clássica, porque ele tende a ter um toque de Midas. Então, é como se tudo que você tocasse melhorasse, ficasse bom. Pessoas muito agraciadas com Júpiter no mapa, ou com esse Júpiter na 10, têm aí uma capacidade de conquistar as coisas com muita facilidade, tá? Elas são atraentes, elas sabem vender o peixe delas muito bem e conseguem criar coisas que ficam aí para gerações e gerações, que por exemplo é o caso do Steve Jobs. Saturno na 10 eu selecionei para você aqui algumas pessoas: Leonardo da Vinci, Michael Jackson e o Leonardo DiCaprio, 2 Leonardos. Por que eu selecionei esses 3 nomes, gente? Porque na verdade o que tem em comum esses 3 caras é o perfeccionismo. Saturno é um planeta muito sério, ele fala de muita responsabilidade, seriedade. Às vezes a carreira dessas pessoas que tem Saturno na 10, elas não são assim, a jato, sabe? Elas têm percalços, têm dificuldades, demora um pouquinho, às vezes para a pessoa saber o que ela quer fazer, qual o caminho que ela quer seguir. O Leonardo da Vinci, ele tinha várias habilidades, era difícil para ele saber qual que ele focava, né? Porque ele tinha muitos talentos. Leonardo DiCaprio, ele poderia ter sido o galã bonitinho, se ele quisesse, em Hollywood, mas ele não foi. Ele decidiu ir por um caminho bem tortuoso, de fazer personagens complicados, personagens com problemas mentais, né, com distúrbios mentais. Assim, eu não preciso dizer, né? Aquele personagem dele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele é pego pelo urso e ele sobrevive. E, meu Deus do céu, como foi difícil fazer aquele filme, né? E ele fez, então assim, tem uma estamina física também nas pessoas com Saturno na 10. Michael Jackson, perfeccionista, sabe? Ao extremo. Então pessoas com Saturno na 10 têm disso. São muito perfeccionistas, a carreira às vezes demora um pouquinho pra ser exatamente como elas querem, né? Urano na 10. Urano sendo, gente, o planeta aí da eletricidade. Ele é um planeta fora da curva, vamos dizer assim. Tem uma energia um pouquinho fora do comum. Então, quando você vê uma pessoa com Urano na 10, geralmente ela tem uma energia na carreira dela que é um pouco diferente das outras. Tem algo único nessas pessoas. Donald Trump tem Urano na 10. E a gente pode dizer que ele é um cara que ele é bem diferente dos outros. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é inegável que ele é um grande empresário, sempre foi um grande empresário. E ele nunca foi só um empresário, ele aparecia em filmes. Ele hoje é presidente. Outro que eu selecionei foi o Eminem, com Urano na 10. O Eminem também sendo aí um cara que é diferente dos outros, que seguiu essa carreira do rap, né? Sendo que ele tem aí um toque diferente, o rap dele é diferente. Eu gosto do Eminem, então eu tô falando aqui com direito de causa, eu conheço o trabalho dele. Então ele também tem, e é um pouquinho contra a sociedade, vai um pouco contra o politicamente correto. Hoje eu não sei, mas ele já foi bem politicamente incorreto. E o Donald Trump também não é politicamente correto. Então você vê aí que esse Urano na 10, na carreira, na casa da carreira, geralmente dá aí uma história para a carreira dessas pessoas, para o propósito de vida delas, não ser aí tudo encaixadinho, bonitinho, como a sociedade acha bonito. Netuno na 10. Gente, Netuno é o planeta que rege o meu signo, né? Que é aquele planeta das ilusões, dos sonhos, da comunicação não falada. Ele é considerado um algo a mais de Vênus, vamos dizer assim. Então ele também rege o amor, mas um amor um pouco mais
humanitário do que Vênus, né? Não é aquele amor eu e ele, é o amor eu e o mundo, vamos dizer assim. Então Netuno ele tem um toque aí, um pouco de glamour, tá? Ele é um planeta que fala, se você pensar na Hollywood dos anos 40, dos anos 50, né? A Hollywood daquela época tinha essa energia netuniana, aquelas mulheres lindíssimas. Tem algo ilusório em Netuno. Então, quando ele cai na casa 10, ele dá aí muitos talentos, tá, gente? Talentos musicais, talentos às vezes de beleza mesmo, mulheres muito bonitas. Então, eu selecionei aqui a Princesa Diana. A Princesa Diana era linda e tinha uma presença assim muito, muito acolhedora, né? Foi uma pessoa muito doce em geral. Tinha Netuno na 10. Walt Disney, que era um sagitariano, mas tinha esse Netuno na 10 e quem criou os sonhos da gente, né? Se você nasceu aí a partir dos anos, sei lá, eu não sei, o primeiro desenho da Disney é a Branca de Neve, gente. Então, caracoles. Tem muito tempo isso. Então acho que todo mundo já, muitas gerações, teve a Disney como um exemplo aí de sonho, né? De contos de fadas. E esse cara, justamente esse cara que criou esse mundo de fantasia, esse cara tem Netuno, que é o planeta justamente da imaginação, da fantasia, da ilusão na casa 10 da carreira dele. Então é sensacional, é perfeito, encaixa direitinho. Frank Sinatra. Frank Sinatra, que é justamente músico. E Netuno, em determinadas posições do mapa, a gente fala de um grande poder de criar música. Pessoas que cantam bem, pessoas que falam, têm uma voz bonita, né? Geralmente tem um Netuno aí bem posicionado no mapa, e era o caso de Frank Sinatra, que eu não preciso dizer que tinha uma voz maravilhosa, veludada, incrível. Esse grande músico tinha Netuno, o planeta aí também que rege também as artes mais sensoriais, as artes que mexem mais com o nosso coração, na casa 10 dele. Gente, foi só um exemplozinho pra vocês, eu não falei todos, eu acho que faltou aí putão, né? Eu não molhei, eu vou ficar devendo a vocês. O que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte: não é porque você não tem o planeta X ou Y na sua casa 10, não quer dizer que você não vai ter sucesso, né? Não quer dizer que você não pode conquistar esse sucesso aí dentro da tua área, ok? Mas definitivamente você vê como essas pessoas conseguiram o sucesso, como elas ficaram famosas, teve muito a ver com a energia do planeta que estava ali em cima da casa 10, né? Vibrando ali na casa 10 deles. Se a gente for falar de talento, a gente tem várias outras casas que são ativadas, né? A casa 1, que é a casa do nosso ascendente. Eu sempre digo assim, quando eu vou fazer o mapa dos meus clientes, para você entender o que são as casas na astrologia, pense assim. Pense na sua casa mesmo. Como que você recebe as pessoas? Aonde você recebe? Quando a pessoa chega na sua casa, você recebe ela na sua sala. Então, a sua sala no mapa astral é o ascendente. É aquela roupinha que a gente veste para conhecer as pessoas. Eu, por exemplo, sou de peixes, né? Então, a minha natureza é um pouquinho mais introspectiva, um pouquinho mais quietinha. Essa é a minha natureza. Mas eu tenho ascendente em Gêmeos, então eu geralmente me mostro para as pessoas muito mais comunicativa, muito mais falante do que eu realmente sou lá dentro. Então a nossa casa 1, ela é essa roupa que a gente veste para se adequar à sociedade, para receber bem as pessoas, para ter relações sociais, né? Então tem a ver com a nossa identidade também, né? Então a casa 1, ela é essencial quando a gente fala de talento, tá? É o que você vê quando você olha para a pessoa. A casa 5, que é a casa de Leão, criação, criatividade. Essa casa é essencial para os talentos. E você? Você quer fazer sucesso? Você quer ter uma carreira satisfatória, seja ela em que área for da sua vida? Então, você deve conhecer o seu mapa astral. Você deve ter um astrólogo que faça o seu mapa. Eu não indico vocês a fazer mapas pela internet, esses mapas assim, que você imprime escrito. Isso não é muito legal. O mapa astral é bom quando você tem um astrólogo para conversar com você. Ele vai trocar, ele vai... É diferente, gente. É totalmente diferente, tá? É muito personalizado. O teu mapa astral tem que ser personalizado. É aquilo ali que você está fazendo na internet
1000 pessoas fazem. Então, é claro, serve para você saber as suas posições, por isso que eu estou deixando o link aqui embaixo. Mas eu não acho que é a resposta final para quem quer realmente fazer um trabalho com astrologia, tá? Então o que você tem que saber? Você tem que saber qual planeta está na sua casa 10. Se ela está vazia, se não tem nenhum planeta lá, isso também significa alguma coisa. Pode ser que teu foco esteja em outra área, em outras áreas da sua vida. Mas você tem a sua casa 10, ela está lá em um signo. Qual o signo? Então o signo vai te falar qual é a energia, quais os aspectos que envolvem essa casa. Por quê? Tudo isso vai poder te dar uma noção de que carreira você pode seguir, de que carreira tem mais a ver aí com você, aonde que você pode brilhar mais, né? Tudo isso tem a ver com a tua casa 10. Então, se você está no ponto aí de decidir qual a sua profissão, vale a pena fazer um mapa astral, certo? E para os curiosos da astrologia entenderem como é que a gente vê, a gente pega o mapa, primeira vez de uma pessoa, quando eu pego aqui o mapa, né, de um cliente, eu olho assim, opa, essa pessoa tem aqui, ela tem um posicionamento forte na casa 10 dela. Ou seja, o propósito de vida dela, de ter aí uma carreira longa, e ser reconhecida é muito forte nessa pessoa. Eu consigo ver isso no mapa dela só batendo o olho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho.